Então, bom dia a todos, que a paz seja nessa casa. Hoje nós vamos fazer uma palestra aqui, vamos lá. Já fui indagado aqui que eu estou no lugar errado, porque eu vim fazer uma palestra em que eu digo que só se vive uma vez. Aí já me falaram assim, não é possível, você está no lugar errado, aqui é uma casa espírita. Né? Mas é muito comum eu ouvir isso, né? Porque as pessoas falam assim, mas espera um pouquinho, eu acho que realmente o rapaz está no lugar errado, né? Viu falar que só se vive uma vez, mas aqui é uma casa espírita, a gente ouve que existem várias vidas, que eu já vivi outras vidas, que eu vou viver outras vidas. O que esse rapaz veio falar? E eu vim falar, na verdade, sobre o verdadeiro conceito do espiritismo, que é justamente esse: só se vive uma vez. Tá ok? Vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Para começar a falar sobre tudo isso, a gente vai falar primeiro um pouquinho sobre o que é o materialismo, o que é o espiritualismo, o que é, enfim, o espiritismo. Vamos falar sobre viver muitas vidas e vamos afirmar aqui que nós só vivemos uma vez. Tá ok? Vamos lá. O que é o materialismo? O materialismo é um sistema em que as pessoas acreditam que no universo só existe a matéria. Nada mais, não tem nada de espiritual. Tudo começa e termina na matéria. O universo foi formado ao acaso, através de uma junção ao acaso dos átomos, dos prótons, dos elétrons, da matéria condensada, foi formado no Big Bang, ao acaso. E o acaso continua. Então a vida que nós temos diante de nós, a vida de cada um de nós aqui, não passaria de fruto de uma agregação de átomos, partículas cósmicas, etc., aleatórias. A nossa inteligência, as nossas características não passariam de fruto do nosso DNA, da nossa herança genética. Será que é isso mesmo? Será que as coisas são assim? Muitas pessoas acreditam que sim. Muitas pessoas têm essa perspectiva. Não acreditam que exista um Deus, um Criador. Não acreditam que quando uma vida cessa, ela cessa por completo. Nada tem antes, nada teve antes, nada terá depois. Que nós somos como máquinas que se desligam. É um pensamento que não só traz uma certa tristeza, uma melancolia, como levou muitas pessoas, em momentos de desespero, a procurar o suicídio, como um fim ao sofrimento. Ora, se eu vivo, sofro, o melhor é eu não viver, porque sem vida, sem sofrimento. Essa ideia tomou uma força enorme no século XIX, quando a ciência conseguiu superar a religião, conseguiu ter mais importância do que a religião, que até então estava de forma equivocada, fazendo o quê? Trazendo muita violência, trazendo um domínio totalmente irracional. No século XIX, na era do iluminismo, as pessoas começaram a ter a liberdade de pensar, a liberdade de questionar a religião e, justamente por causa da opressão que passaram por tanto tempo, viraram as costas para a religião. Preferiram acreditar que Deus não existia, que nada existia, mas aquilo também trouxe um sofrimento enorme, não é? Então tá ok. Já entendemos o que é o materialismo. O materialismo é esse pensamento. Em contraponto ao materialismo, nós temos o espiritualismo. Kardec diz que quem quer que acredite haver em si algo mais do que a matéria é espiritualista. Então, se eu acredito que o que rege o meu corpo, o que rege a vida, o que faz com que a vida exista, se manifeste, siga por aí,
seja algo mais do que simplesmente a fusão química que acontece no cérebro de uma pessoa, seja mais do que o sangue correndo nas veias, mas que haja uma consciência que está além da matéria, essa pessoa é espiritualista. Temos canto hoje. Pode cantar, filha, não tem problema. Aqui não tem música ambiente, faz parte também, as pessoas têm o direito de se manifestar. Então, o espiritualismo traz essa outra ideia. Muitas religiões são espiritualistas, eu diria que todas elas praticamente, porque elas falam justamente desse algo. Cada uma compreende essa energia, essa força, essa vida que existe além da matéria de uma forma. Cada uma prega a respeito disso de uma forma. E como alguns acreditam que o espírito se forma junto com o corpo, alguns acreditam que ele continua existindo depois, mas outros acham que ele vaga por aí, outras religiões acham que ele retorna ao Criador. Cada um tem a sua crença. E o espiritismo também é uma religião espiritualista, certo? Só que tem algumas diferenças. O espiritismo, para quem não conhece, é uma religião fundada lá em 1857. É um marco, na verdade, do espiritismo, porque é o lançamento do Livro dos Espíritos, que Kardec, junto com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lançou depois de ter feito vastos estudos a respeito de fenômenos que estavam acontecendo. Fenômenos esses em que, na época, se chamavam das mesas dançantes. Já ouviram falar? Inclusive, era, na época, um motivo de diversão da alta sociedade. Ver aqueles fenômenos era intrigante. Mesas que flutuavam, giravam, que davam batidas. E Kardec, quando foi chamado a ver isso daqui, viu ali um estudo, viu ali algo a mais, quis saber o que era. Ele não chegou já crendo, muito pelo contrário, ele não acreditava naquilo. Mas de tanto estudar, ele viu que por trás de tudo aquilo existia uma inteligência querendo se manifestar aquilo, de ver as propriedades, de ver as possibilidades de comunicação. Kardec descobriu o quê? Que era possível se comunicar com essas entidades. E ao perguntar quem são vocês, quem está aí fazendo essas perguntas, quem está aí se manifestando, a resposta foi: nós somos os espíritos. Nós somos a alma daqueles que já viveram na Terra e desencarnaram. E, a partir de uma série de perguntas, uma série de estudos, foi desenvolvendo o Espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia, e por ter a necessidade de precisar de médiuns de qualidade moral elevada, mais do que qualidade intelectual, mas principalmente qualidade moral, pessoas que são conscientes, caridosas, etc., acabou por se tornar também uma religião. Ok? O Espiritismo é a religião dessa casa, né? Que foi fundado lá atrás. O Espiritismo acredita na existência de Deus como Criador. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é fantástica. Ela fala, Kardec pergunta: o que é Deus? Essa pergunta e a resposta, para mim, quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos, foi o que me fez me tornar espírita. Porque de tantas respostas vagas, sem sentido, incompletas, para mim essa foi a resposta que mais fez sentido. Os espíritos respondem: Deus é a sabedoria suprema e a causa primária de todas as coisas. Esse é Deus, esse é o Deus como o Espiritismo compreende. O Espiritismo nos ensina que existem dois mundos, o material e o espiritual.
sendo o espiritual o principal deles. O espírito é o ser verdadeiro, é a nossa verdadeira identidade, é quem realmente somos. E o corpo físico não passa de um para o espírito, no qual nós vivemos aqui. Esse corpo que nós estamos utilizando hoje, né? Nós estamos aqui sentados, assistindo essa palestra, participando aqui, não passa de um envoltório. A nossa consciência reside no espírito, tá? O espiritismo, diferente de muitas religiões, ele acredita na comunicação com os desencarnados. Como eu já vi que vocês têm trabalhos de psicografia aqui, vocês sabem do que eu estou falando, não é? Que é possível se comunicar com aqueles que já deixaram o corpo físico. E aí vem o fator que chama a atenção da nossa palestra. O espiritismo acredita na reencarnação. E o que é a reencarnação? É isso aqui, ó. Volto já. Quer dizer que nós, quando a vida cessar nesse corpo físico, o nosso espírito parte para um estado que nós chamamos de erraticidade. Ele vaga no plano espiritual e num determinado momento ele consegue retornar e reencarnar na Terra. Hoje a música está alta. Será que tem um brinquedinho para dar para ele? E retornar. Então, nós retornamos, nós nascemos de novo. Cada nascimento que nós vemos, cada criança que nós vemos chegar a esse mundo, é na verdade uma pessoa que está retornando. A ciência já hoje admite, e isso é muito interessante, que uma criança, mesmo recém-nascida, não é uma folha em branco. Vocês já ouviram falar isso? Antigamente o pessoal falava assim, uma criança é uma folha em branco em que você vai colocar tudo ali do zero. A ciência já hoje admite, não é assim. Cada criança traz consigo uma bagagem que eles não sabem dizer de onde vem, como é. Não é simplesmente pelo que viveu no útero, no processo gestacional, porque tem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, que nascem cada um com uma característica diferente, com uma personalidade diferente. Não é isso? Pessoas que crescem na mesma casa, na mesma época e ainda assim se comportam de forma diferente. Pensam de forma diferente, interagem de forma diferente, e aquilo dá uma ideia hoje para a ciência de que já existe um conteúdo anterior. E da onde vem esse outro conteúdo? Das existências pregressas, como chamam muitas pessoas, das outras vidas que tivemos. A gente percebe isso nas crianças? Percebe isso nas pessoas? Que algumas são tão diferentes das outras, mesmo tendo tido as mesmas condições? Certo. Então, nesse conceito de que nós vivemos muitas vidas, tem gente que enxerga isso dessa forma aqui. É uma sucessão de vidas, é uma sucessão de volto já. A reencarnação é um processo que acontece assim. Apesar de ainda sentirmos, a tristeza com a partida de algumas pessoas, o desencarne nosso, às vezes não parece tão assustador, porque a gente pensa, logo eu vou ter outra chance, logo eu vou viver de novo, eu vou ter outra vida. E aí vem a pergunta que eu estou querendo fazer desde que eu cheguei aqui para vocês. Quantas vidas nesse processo nós temos? Tem gente que está contando ali para ver quantas são. É um chute. Quantas vidas vocês acham que nós temos? Quantas necessárias? Mais ou menos vidas. Isso daí dá umas em número. Quantas
Quantas vidas? Alguém chuta um número? Fala. Uma? Então, opa, já tem um ali que está no meu time. Hã? Que bom. Tem gente que já está entendendo o conceito aqui. Nós só vivemos uma vez. A gente não acabou de falar aqui atrás que nós somos espírito? Se o meu corpo é um invólucro, se esse corpo material vai acabar, vai cessar, e ele não é a vida, ele não é o que existe realmente como vida. Existe uma das perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos, que ele fala assim: o que é um corpo sem espírito? Os espíritos respondem: o que você quiser, uma massa de carne, uma máquina, o que você quiser, menos uma pessoa. A vida reside no espírito. Nós fomos criados como espírito, simples e ignorantes por Deus. Nós estamos vindo de uma longa jornada através da eternidade, evoluindo, aprendendo, crescendo moralmente, crescendo intelectualmente. Mas nós somos apenas um. Nós temos muitas encarnações, mas vidas nós só temos uma. Só se vive uma vez. É a vida do espírito. Às vezes nos dão uma seguinte ideia equivocada. E eu acho interessante, eu tenho muitos amigos evangélicos, né? E eles falam comigo uma coisa que eu acho verdadeira. Eles falam assim: você sabe uma coisa que eu não gosto no espiritismo? Esse negócio de reencarnação. Como se eu falasse assim: ok, então vamos retirar a reencarnação do espiritismo porque você não gosta. Não dá, é um fato. Para os espíritas é um fato, é um dogma filosófico no espiritismo a reencarnação. Nós sabemos que ele existe, nós comprovamos filosoficamente e através de diversos fatores e indícios de que a reencarnação existe. Não dá para simplesmente tirar. Mas qual é o ponto? Por que os evangélicos, esses meus amigos que me falaram isso, não gostam da reencarnação? Eles dizem o seguinte: vocês espíritas, vocês sempre ficam assim: ah, esse meu problema eu vou deixar para outra vida. Ah, isso aqui, nessa vida, eu não vou conseguir resolver isso. Não vou conseguir parar de fumar, não vou conseguir parar de assistir novela, não vou largar o Facebook, né? Não vou parar de falar mal das pessoas, não vou parar de beber, não vou parar de ir atrás da mulherada, não vou parar com a gandaia, não vou. Nessa vida eu não consigo. Isso eu vou deixar para outra vida. E aí, como diria minha filhinha, que outra vida, cara pálida? Que outra vida? Se a gente só tem uma vida. Não, Paulo, mas isso que você está falando agora é jogo de palavras. Eu não estou falando de outra vida, eu estou falando de encarnação. Eu vou deixar para outra oportunidade. E aí eu gostei muito quando eu vi essa foto, porque acho que a pergunta que fica aqui é: que outra oportunidade? Que outra oportunidade a gente vai deixar? Porque nós já recebemos uma grande oportunidade de encarnar. Nós recebemos uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade que custa caríssimo. Eu tenho um amigo, abrir um paralelo, eu tenho um amigo que ele tem um filho pequenininho e ele fala para mim assim: cara, eu guardo todas as notas fiscais que eu gasto com ele, todas, comprovante que eu fui no médico de noite e tal, não sei o quê. Quando ele tiver com uns 18 anos, que ele vier lá me falar assim: ah, você não manda em nada aqui, vai abrir a pasta, falar: ah, não mando, ó, aqui, ó a fatura aqui, ó o tanto que eu já, ó, aqui, ó, o tanto que eu já fiquei com você, tá vendo? Tanto que eu gastei com você. Não me venha com ingratidão não, tá, rapazinho? Né?
E aí você, ai que absurdo, ninguém faria isso, né? Faz. A gente não tem que prestar conta da nossa vida, da vida que nos foi dada, para Deus. Que conta é essa, Paulo? Eu não devo nada para ninguém? Não. Quem aqui já viu um bebê recém-nascido? O bebê recém-nascido consegue comer sozinho? Ir ao banheiro sozinho? Se limpar sozinho? Tomar remédio sozinho? Ir ao médico sozinho? Nós precisamos de alguém que nos cuide. Desde que nascemos, nós precisamos de mãos para nos trazer esse mundo. Nós precisamos da boa vontade de alguém que precisou estudar muito para saber como fazer um parto, para saber como cuidar, para preparar as vacinas que a gente tomou, para preparar as roupas que a gente vestiu, para construir cada coisa que nós não construímos, mas que nós usamos. Nós usamos os recursos desse mundo para estar aqui, para viver aqui. Outros poderiam estar em nosso lugar, outros poderiam estar usando a nossa oportunidade, mas não, essa oportunidade foi dada a nós. Nós pedimos encarecidamente para estar aqui. Nós pedimos desesperadamente, me dá outra chance, me deixa voltar, me deixa fazer diferente do que eu fiz. Porque se eu voltar, eu vou ser bom, eu vou estudar, eu vou me esforçar para me reconciliar com as pessoas que eu não me dou bem, eu vou me esforçar para ser um bom filho, para ser um bom irmão, uma irmã, para ser um bom marido, uma boa esposa, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom avô, uma boa avó, para ser um colega de trabalho decente, para ser um político respeitável, que faz o bem para a sociedade. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa digna e honesta, respeitadora. Eu vou me esforçar, me dá essa chance. E Deus que conhece o nosso histórico, Deus que conhece toda a nossa situação, fala assim, você não precisa ir lá para fazer o 100%, você não vai conseguir, é muita coisa. Mas tenta resolver pelo menos esse assunto. Tenta pelo menos não contrair mais dívidas. Tenta não se meter em mais problemas, mas tenta caminhar mais para a luz. Tenta caminhar mais para o bem. E outra coisa também nos é dita. Nós temos aqui um prazo. Todo mundo veio para cá com uma etiquetinha de validade. Não veio? Mas a gente sabe o que está escrito? A gente sabe a data de fabricação, né? Sabe a data de fabricação, mas a data de validade, ninguém sabe. Quando vence? Quando vence? Quando acaba o nosso prazo? Quando a gente tem que retornar e prestar contas do que a gente viveu? E quando a gente retornar, o que a gente vai ter para dizer? A gente vai ter resolvido mais coisas ou menos? A gente vai ter criado mais problemas do que veio para resolver? Eu falo que só se vive uma vez, não para acabar com o conceito espírita da reencarnação, muito pelo contrário, a reencarnação é uma bênção. É uma bênção que Deus nos continuar tentando, insistindo. Mas nós só vivemos uma vez porque a vida é única. E tudo que nós fizemos vai impactar no nosso futuro. Tudo que deixamos de fazer vai impactar no nosso futuro. Tudo aquilo que não resolvemos, tudo aquilo que ignoramos, tudo aquilo que tratamos com desdém, uma hora vai nos cobrar. Deixa a louça suja em casa 3 dias. O que acontece? Vocês sabem? Esquece 2 semanas de pôr o lixo para fora. Fica sem lavar roupa. Esse mês eu não vou lavar roupa.
Como é que vai estar as gavetas no final da semana? Para de tratar bem as pessoas. Exagera em algum vício. Droga, cigarro, bebida, comida, maledicência, mau humor. Insiste no ódio, insiste no rancor, insiste na mágoa. O que isso vai acarretar ao longo dos anos? O que isso vai se acumular para a nossa vida? Não para a próxima vida, mas para essa mesma vida no futuro. Não é? Nós falamos de semeadura e colheita, não é isso? Plantar e colher, não é isso? Ação e reação. Então tá, se eu só vivo uma vez e eu tenho tanto por fazer, às vezes a gente tem um pouco de desespero, né? Também. Quando eu comecei a fazer essa palestra, eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, mas Paulo, às vezes a gente tem que tirar um pouco do peso das coisas. Porque às vezes dá a impressão que quando a gente fala isso, então só vive uma vez, e se você não cumprir, você está ferrado. Se você não for bonzinho, dançou. E aí? É só isso? É só fazer direito ou não fazer, ser punido? Não. Nós estamos aqui para aprender as coisas. Para aprender com o que vivemos, para aprender a partir do que observamos das experiências dos outros. Nós estamos aqui para tentar e tentar e tentar várias vezes, mas tentar de outras formas, encontrar caminhos alternativos. A vida não é uma sucessão de repetições, de fazer sempre a mesma coisa. Cada coisa precisa ser tratada da forma adequada. Cada pessoa precisa ser tratada de uma forma adequada. Tem um ditado que eu acho muito bonitinho que fala que se na nossa caixa de ferramentas só tem um martelo, tudo vai ser tratado como prego. Você vai olhar assim, olha um prego, pum. Olha um parafuso, pum. Olha um vidro, pum. Olha uma pessoa, pum. Nós precisamos de ferramentas adequadas. Qual é a maneira mais adequada de tratar os outros? Qual a maneira mais adequada de tratar o nosso próximo? O que Jesus disse? Jesus, que é o exemplo moral que os Espíritos nos indicaram. Quando Kardec perguntou, quem é a pessoa com a moral mais elevada que devemos utilizar como guia? E os Espíritos, no livro dos Espíritos, indicam, vê Jesus. O que Jesus falou que temos que agir com os nossos próximos? Ama o seu próximo como a si próprio, não é isso? Partindo desse pressuposto, ali esconde uma verdade. Eu não posso amar o meu próximo mais do que eu me amo. Eu não posso dar a ninguém o que eu não tenho. A medida que eu amo o meu próximo é a medida que eu me amo. Então, se eu estou olhando no meu próximo uma pessoa problemática, se eu sou uma pessoa muito nervosa que acha que os outros, o problema está no mundo, está nos outros, que as pessoas não prestam, não são honestas, que as pessoas são falhas, talvez eu esteja refletindo lá fora o que existe dentro de mim. Talvez eu não acredite tanto em mim. Talvez eu não tenha tanta paciência comigo. Talvez eu não tenha tanto amor por mim mesmo, tanta tolerância, tanto respeito. Se eu cheguei a essa conclusão, eu cheguei a uma das melhores conclusões porque eu estou sabendo aonde eu estou, em que ponto eu estou da minha jornada, desde que eu fui concebido por Deus. Eu estou nesse ponto em que eu sou capaz de verificar que as opções que eu tenho procurado não têm sido tão efetivas, que o jeito que eu tenho tratado as pessoas não tem me sido bom, tem feito as pessoas sofrerem, tem me feito sofrer. Que talvez meu casamento não esteja tão bom, talvez minha relação com os meus filhos não esteja tão boa,
Talvez eu não esteja conseguindo parar em emprego, talvez eu não esteja conseguindo parar em casa, em centro espírita, em religião nenhuma. Talvez eu tenha passado mais tempo com raiva, com medo, ultimamente, com descrença, com desconfiança. E isso tudo está vindo de onde? De dentro de mim, do meu espírito. E se está vindo aqui, ele pode ser mudado, ele pode ser alterado. Eu posso buscar novos rumos, eu posso buscar opções para o jeito em que eu vivo. Eu posso transformar os hábitos que eu venho tendo ao longo dessa vida em hábitos novos. Tem gente que pensa assim, né? A gente muitas vezes, em muitas coisas a gente pensa assim, quando alguém fala: puxa, mas você faz isso, você devia mudar isso daí, isso não te faz bem, você devia procurar um jeito diferente de fazer. E aí, vocês conhecem o Manolo Quezada? O Manolo Quezada, ele tem uma frase lá que ele fala que eu acho o máximo. Ele fala que as pessoas muitas vezes têm um complexo de Gabriela, né? Vocês conhecem o complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, eu serei sempre assim, Gabriela, né? A gente tem a tendência a pensar assim: time que está ganhando não mexe. E a gente não quer admitir que o time não está ganhando. A gente não quer admitir que está dando errado. Até que dói de verdade. Até que a gente sente algumas coisas ao nosso redor ruírem, coisas que são valorosas para nós. E aí, eu vou me agarrar nessa mentira? Porque não teve ninguém que sempre foi do jeito que é. Quem aqui sempre gostou de comer as coisas que come hoje? Quem aqui se vestiu sempre do mesmo jeito? Quem aqui já nasceu fumando, bebendo, falando palavrão, contando mentira, com algum vício, com algum problema? Quem aqui já saiu de lá: me dá um cigarro que eu acabei de sair, estava 9 meses aqui dentro, louco para fumar? Quem que fez isso, gente? Ninguém, né? Graças a Deus, né? Que a gente saiba, né? Então a gente tem que parar de se contar as mentiras. A gente tem que parar de acreditar nesses equívocos e começar a acreditar na verdade de que nós não estamos nesse mundo condenados ao sofrimento. Nós estamos aqui destinados a buscar a felicidade. Mas nós só vamos buscar a felicidade a partir do momento em que buscarmos o amor. E esse amor tem que começar em nós. Eu tenho que me instruir, eu tenho que cuidar, zelar desse corpo que nessa encarnação me foi dado para que eu busque as coisas. Eu tenho que dar uma manutenção decente para ele. Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir, eu tenho que evitar certas comidas, eu tenho que procurar outras, eu tenho que me exercitar, eu tenho que repousar, não é? A gente está aprendendo aí um monte de fórmula de bem-estar. Hoje em dia nós vivemos numa época de informação em que quem só não sabe das coisas, quem não quer, não é verdade? Hoje em dia a gente quer saber uma coisa, como é que faz? Antigamente como é que era? Tinha que pedir a Barça do vizinho, não é isso? E olhe lá, não é? Quando tinha a Barça, que tem gente aqui que nem tinha Barça, nem tinha enciclopédia. Tem uma menininha que está aqui perguntando o que é Barça, depois procura no Google. Depois procura no Google. O Google é a nova Barça. Né? É importante também, e inclusive até a ciência hoje em dia fala isso, nós procurarmos uma religião, termos uma religiosidade, termos fé. As pessoas que têm fé, que manifestam, que oram, que meditam, elas têm mais vitalidade, têm mais energia, elas se recuperam melhor dos malefícios físicos, das doenças, têm uma imunidade maior. Por quê? Mente sã, corpo são. E aí nós estamos afastados disso, né? Caridade, partilhar as coisas, partilhar os benefícios que nós temos, que nós recebemos, partilhar o nosso pão material e o nosso pão espiritual.
dar do nosso tempo, dar dos nossos pensamentos, do nosso amor para as pessoas. Ah, Paulo, mas minha vida, olha, eu vim vivendo essa encarnação que seja e não tem sido desse jeito, não é assim, eu sinto que eu não fiz o que deveria fazer. Esquece isso. Esquece isso. Não é o que foi, é o que é agora. Agora nós estamos sabendo isso, agora nós estamos buscando esse entendimento, e a pergunta é: o que vamos fazer com esse entendimento? Quando vamos colocar em prática essas coisas na nossa vida? Eu uma vez, há um tempo atrás, foi bem uma situação dessa, eu tive um dia, passei um nervoso danado, chegou no final do dia, tive um problema, uma hemorragia nasal, procurei um otorrino, ele falou: não, seu problema não é o seu nariz, seu problema é a sua pressão, está muito alta. Eu tinha 32 anos, eu fiquei, como assim? Pressão alta? Eu, 32 anos? Que loucura, né? Procurei um cardiologista, pedi uma bateria de exames, e eu pensando: nossa, estou condenado, né? Oh, meu Deus, morri. Fiz lá os exames, graças a Deus, estava tudo normal, e o que não estava só um pouquinho alterado. Aí o cardiologista, um senhor muito bacana, sentou comigo e falou assim, era um cara novo ele falou assim: tá bom, Paulo, o que você tem feito da sua vida? Eu falei: eu não tenho me exercitado, estou comendo mal, estou dormindo pouco, estou aí muito nervoso. Ele: tá bom. E o que você vai fazer? Eu falei: então, sabe o que é, doutor? É que eu vinha fazendo e eu estava ali. Esquece isso, Paulo. Esquece, não importa. Esse resultado está mostrando uma foto de agora da sua saúde. Você quer que essa foto piore daqui para frente? Ou você quer que ela melhore, se mantenha boa? Eu quero que se mantenha boa. Então você tem que pensar o que você vai fazer daqui para frente. Você tem que pensar daqui para frente como você vai se alimentar, como você vai se exercitar, como você vai dormir, como que você vai agir. E é a mesma coisa para a gente agora. Se em algum momento em que eu falei algo nos doeu, se eu falei sobre relação extraconjugal, prostituição, pornografia, vício, bebida, cigarro, maledicência, inveja, gula, o que for, se isso hoje é uma foto de coisas que nós estamos fazendo, a pergunta é: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para mudar o nosso futuro, o futuro da nossa vida, aquilo que vamos ser? Quando pequenos perguntam para a gente: o que vocês querem ser quando crescer? A gente tem um monte de ideia, um monte de pensamento. Mas a verdade é, o que a gente quer continuar sendo? Porque a vida não para. O tempo não para, o tempo não cessa e nós continuamos vivendo, certo? Se o tempo não para e não cessa e nós estamos nesse processo evolutivo, se nós estamos aqui aproveitando a oportunidade que recebemos, as dádivas que recebemos de Deus e dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que tanto fizeram e fazem por nós, nós podemos contribuir mais. Nós podemos fazer valer a nossa vida. Não tem idade para isso, não tem idade. O nosso tempo é a eternidade. O nosso tempo é infinito. Sendo assim, quanto antes estivermos melhor, quanto antes buscarmos e alcançarmos a felicidade, por mais tempo nós poderemos desfrutá-la. Ah, Paulo, você fala da felicidade, mas isso é uma coisa que eu sei que não é desse mundo. Mas nós estaremos em diversos mundos. Nós viajaremos para diversos lugares. E o importante é carregar a felicidade dentro de nós, a felicidade que pudermos. Afastar o sofrimento, afastar a dor. Buscar então hábitos saudáveis. Troca, gente. Troca aquilo que está fazendo. Ah, Paulo, mas eu ligo a televisão e só passa porcaria. Muda de canal. Ah, não tem nenhum canal que eu gosto. Desliga a televisão. Vai ler um livro. Vai estudar.
As baladas são sempre do mesmo jeito, os programões de final de semana, de dia, é sempre ir para o bar, encher a cara e fazer isso, fazer aquilo. Procura um centro, procura um lugar para vir, para se restabelecer, para reforçar espiritualmente, para que então a gente possa, restabelecido, começar a trabalhar, começar a sentir o prazer de ser útil, o prazer de produzir, de ver que aquele sorriso que a gente viu nascer dentro da gente, aquele bem-estar que a gente viu nascer dentro de cada um, quando a gente veio procurar essa casa, que a gente também tem a capacidade de ajudar o nosso próximo a encontrar. Nós somos agentes do bem, somos todos nós agentes da luz, e que possamos trazer a luz nesse mundo. Foi por causa disso que eu escolhi essas fotinhas cheias de luz, porque é assim que a gente é. Cheio de luz, cheio de coisa boa, cheio de dádivas para distribuir. Ninguém aqui está nessa vida de espírito, para ser um abandonado, para ser um largado. Cada um de nós está aqui para alcançar grandes coisas. Então vamos parar de olhar o nosso corpo, vamos parar de olhar o passado e dizer que sempre foi assim. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para a nossa vida, tratá-la com cuidado, com amor, com devoção. Procurar entender o que é isso. Estudar mais o Evangelho. Estudar mais os ensinos de Jesus. Ver como isso se aplica na nossa vida e como podemos aplicar em tudo aquilo que nós amamos de verdade. E assim a gente transformar. O amor é o grande agente da transformação. Olha para quem você ama. Olha para as pessoas que você se importa, olha para as coisas que você quer ver prósperas e bem, e pensa, não vale a pena um sacrifício de um vício, de um hábito, de uma mania, em prol disso que eu amo, dessa pessoa, dessa situação, dessa causa. Não vale sacrificar o mal para ser feliz? Sim ou não? O amor, meus queridos, como diria Paulo, meu xará, mas um xará muito mais bacana, ele fala que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade, eu seria como um metal que soa ou como o sino que tine. A caridade, isso aqui é a explicação do que é o amor. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, mas a maior delas é a caridade. Sejamos caridosos conosco, sejamos caridosos com o próximo, sejamos caridosos com esse mundo, nessa encarnação que nós estamos passando, nessa época que tanto precisa de amor e pensamentos positivos. Que possamos ser a luz desse mundo, que possamos ser os agentes dessa cura que o mundo tanto precisa e nós também. Tá ok? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. Está aqui alguns endereços, se vocês quiserem ver, eu divulgo essas palestras que eu faço. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, também está à disposição, tá ok? E pediram para eu fazer encerramento, eu vou fazer também. Então, fiquem com Deus, que Deus nos ampare. Obrigado.